Fala, galerinha! Bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História com o professor Pedro Turco. Essa aula é para o terceiro ano do ensino médio, para todos os estudantes da rede. Esse projeto chama Seduc em Ação, vocês devem estar acompanhando aí ao longo da semana, né? Durante toda a semana, são programas diários que levam até você, estudante, conhecimento escolar. No meu ponto de vista, é uma forma importante para que os estudantes da rede de Goiás tenham acesso, né, ao conhecimento, aos conteúdos, aos objetos de conhecimento que fazem parte do primeiro, do segundo, do terceiro ano e do currículo referência do nosso estado, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre História de Goiás. Eu já dei uma aula sobre Era Vargas para o terceiro ano e hoje nós vamos entrar um pouco em História de Goiás. Vamos falar qual a importância da Era Vargas para a história de Goiás. Vocês vão perceber que foi decisivo, né? Esse período histórico foi decisivo para a nossa história, tá bom? Acompanhe aí a nossa expectativa de aprendizagem da aula de hoje, né? Compreender a relação entre a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia e a marcha para o oeste, como um marco do surgimento de novas figuras políticas em Goiás, do desenvolvimento econômico da região centro-oeste. Tá certo? Então veja, né, a gente vai estudar um pouquinho qual foi o impacto da Revolução de 1930 para o estado de Goiás, e esse impacto, em síntese, possibilitou a transferência da capital, ora para a cidade de Goiás, para a atual Goiânia, que é a cidade que nós vivemos hoje, e que eu falo aqui para vocês, tá bom? Veja, qual foi o contexto de Goiás pré-Revolução de 1930, né? Qual que era o contexto do nosso estado antes da Revolução de 1930 e antes da transferência da capital para Goiânia? Em síntese, eu separei 3 pontos aí. Amplie o slide para mim, fazendo favor. O primeiro ponto, né, Goiás é um estado ainda, mas era um estado extremamente agrário, onde existiam fortes elites rurais que dominavam os aspectos políticos e econômicos, né? Então esse é um primeiro ponto, pré-Revolução de 1930. Um segundo ponto é que a cidade de Goiás, antiga capital do nosso estado, né, ela nasceu fruto do processo de exploração do ouro no século XVIII, mas ali se constituiu uma forte elite rural pautada em aspectos autoritários. Então essa elite rural ela tinha um controle político do desenvolvimento político do nosso estado e tinha um controle também do desenvolvimento econômico e assim, juntando poder econômico e poder político, essa elite rural dominou o nosso estado durante muitos anos. E esses grupos oligárquicos, aí eu entro no terceiro ponto, dominou a vida política em Goiás durante algum tempo, tá bom? Seguindo, né, quais os motivos que levaram com que a Revolução de 1930 possibilitasse a construção da capital que nós vemos hoje, Goiânia, né? Então eu separei alguns motivos. O primeiro motivo, né, em síntese, foi que a Revolução de 1930 acaba com aquelas velhas oligarquias frutos da Primeira República, né, no Brasil, né, e novas elites políticas, novas forças políticas surgem no Brasil e não foi diferente em Goiás. Uma vez Vargas tomando o poder, ele põe enquanto interventor no estado de Goiás a figura, né, de Pedro Ludovico Teixeira. E o Pedro Ludovico Teixeira, a partir de 1932, ficou encarregado, em certa medida, de descentralizar o poder político no nosso estado e descentralizar também o poder político que antes ficava na cidade de Goiás e que, em certa medida, passou a ser questionado e passou a ser superado a partir do processo da construção de Goiânia e da transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Tá bom? Então, a figura do Pedro Ludovico Teixeira foi importantíssima, né, para esse processo de descentralização do poder político em Goiás e da construção de uma nova capital, no caso, Goiânia. Eu separei a imagem dele, né, coloca na tela para mim a imagem do busto do Pedro Ludovico Teixeira, aqui
o busto dele está no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, sede do governo estadual, e é um importante marco, né, do processo de construção de Goiânia e da transferência da capital da cidade de Goiás para a atual Goiânia, tá bom? Veja, né, Goiânia é fruto direto daquilo que a gente chama de Marcha para o Oeste, né? A Marcha para o Oeste foi a construção de uma política econômica e social do governo Vargas para acelerar o processo de desenvolvimento do capitalismo nas regiões mais remotas do país e, em certa medida, a construção de Goiânia serviu para que essa marcha rumo ao Oeste, essa política de desenvolvimento econômico e social chegasse até essa região e ali se florescesse, se plantasse, né, enquanto uma política de desenvolvimento, tá bom? Veja, né, qual a importância do Pedro Ludovico para todo esse processo. Eu acho que a importância, uma primeira importância é que, em certa medida, o Pedro Ludovico consegue propor e construir um novo local, uma nova sede política para o nosso estado, a futura nova capital de Goiânia, né? Então, a partir de dezembro de 1932, Pedro Ludovico criou uma comissão encarregada de escolher o local onde seria construída a nova capital. Um outro marco importante é que, a partir de maio de 1933, determinou a escolha, né, dessa região que ficava próximo, né, às fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo. Então, ali nessa região é que se construiria a nova capital de Goiás, a cidade de Goiânia. Em agosto de 1935, isso é um dado histórico importante, é criado o Decreto Estadual 327, né, que ali cria um novo município, e a partir da criação desse novo município começa ali então todo o processo de construção de Goiânia. Eu separei uma imagem histórica para vocês, quando Pedro Ludovico assina esse decreto, e ali a partir de 1935 começa de fato o processo de construção de Goiânia. Está aí, é uma imagem histórica, eu já falei para vocês, né? Eu, professor Pedro, gosto muito de usar a história ilustrada para que vocês, alunos da rede, vejam a história e tenham contato com algum documento histórico. Tá bom? Veja, uma vez proposto o processo de construção de Goiânia por Pedro Ludovico III, uma vez esse decreto assinado, esse período de 1935 até 1942 foi marcado pelo processo de construção de Goiânia. Eu separei para vocês alguns pontos importantes, né, de como nossa capital foi construída, e eu quero que vocês aprendam e memorizem isso, tá bom? Coloca na tela para mim algum desses pontos. Eu acho que o primeiro, né, entre 1937 a 1942, sacramentou a transferência da capital, né? Então, esse foi um período. Os primeiros edifícios começaram a ser construídos e a ficarem prontos. Algo que nós temos que destacar, né? O aspecto urbanístico de Goiânia. Ele foi feito pelo arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima. E hoje Goiânia, né, é conhecido como o maior espaço da Arte Deco da América Latina. Corta para mim. Isso aqui é um importante aspecto, né? O Atílio Correia Lima, sob influência da arquitetura francesa da época, a Arte Deco, propõe todo o centro histórico de Goiânia a partir desse modelo, desse estilo arquitetônico. E hoje Goiânia é conhecido como a maior capital da América Latina em edifícios e monumentos Arte Deco. Você que mora em Goiânia ou que queira vir até Goiânia, vale a pena dar uma volta ali no centro e vocês vão perceber essa riqueza de detalhes que a Arte Deco trouxe para a nossa arquitetura e essa beleza que é o centro de Goiânia a partir da Arte Deco. Tá certo? Veja, né, chegando ao fim da nossa aula, eu gostaria de propor esse resumo, né? Então, Goiânia é fruto direto da Revolução de 1930, né?
Primeiro, né, porque o processo de construção de novas lideranças regionais e nacionais possibilitou que o Pedro Ludovico Teixeira viesse para Goiás e propôs o processo de construção de Goiânia. Então, Goiânia é fruto dessa superação das elites rurais que prevaleceram durante toda a Primeira República. E, por fim, né, o processo de expansão das fronteiras do capitalismo brasileiro através da marcha rumo ao oeste fez com que Goiânia se transformasse em uma capital polo para o processo de rompimento dessas fronteiras, né, que o capitalismo brasileiro até então vivia no ano de 1930, e daí para frente a gente percebe o desenvolvimento tanto de regiões norte, tanto da região centro-oeste e assim sucessivamente, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma aula de história. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre o processo de transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a história de Goiás. Fica a dica aqui de vocês estudarem em casa mais sobre essa temática. É uma temática importante, faz parte da nossa história, da nossa identidade, da nossa goianidade, a nossa identidade enquanto goiano, tá bom? Gostaria de deixar o meu Instagram para que vocês me seguissem lá no Instagram. Eu posto aulas diárias sobre as temáticas de história para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, tá bom? Meu Instagram é Pedro Ivo Turco Jorge, vou repetir, Pedro Ivo Turco Jorge, tá certo? Fica um abraço do professor Pedro Turco, até a próxima. No próximo bloco vocês vão assistir a aula da professora Lia, aula de inglês para o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Forte abraço, até a próxima, pessoal.